Oi, tudo bem por aí? Hoje eu queria falar com você sobre orações não respondidas. Será que você já orou alguma vez por algum propósito, por alguma coisa que você queria e essa oração não foi respondida? Acho que já aconteceu com a grande maioria das pessoas, já aconteceu comigo e não vai ser a última vez que isso vai acontecer, né? Mas por que que essas orações não são respondidas? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Fica comigo até o final. Eu não prometo que eu tenho a resposta para o seu questionamento, mas pode ser que você se identifique com a minha história e com a minha forma de pensar, tá bom? Vamos lá, tamo junto. Bom, quem nunca teve orações não respondidas, né? Às vezes a gente insiste em propósitos, tem desejos no nosso coração, coisas que nós queremos alcançar, enfermidades que nós queremos ver curadas, portas de emprego que nós queremos ver abertas, entre outras coisas, né? Mas que são orações que acabam não sendo atendidas. Deus não atende essas orações. Mas por quê? Né? Eu queria trazer para você uma ideia, fora hoje dos textos padrão de oração, né, que trazem conhecimento específico sobre oração. Mas eu queria trazer para você uma ideia de processo. Essas orações que você tem feito, elas têm passado pelo processo do tempo, né? A sua disposição a orar, ela tem sido provada. E ao longo desse tempo, desse processo, né, de oração, de persistência, como tem sido a sua perseverança nesse processo? É necessário crer que quando a gente se achega a Deus, que Ele tem poder para atender aquilo que a gente pede, né? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso está escrito lá na palavra. Mas como está a sua disposição de oração? Você tem orado para que algo aconteça ou você tem orado até que algo aconteça? E se isso que você pede ao Senhor não for acontecer, e se a resposta dele for não, onde vai estar o seu coração? Você vai ter a mesma capacidade de adorar, a mesma capacidade de orar, a mesma capacidade de jejuar, mesmo se a resposta for não? Onde está o seu coração nesse processo de busca? Bom, eu já tive orações não atendidas muitas vezes, em momentos de dificuldade financeira, principalmente, em que a conta estava chegando, eu falava, ah, Deus, mas por que é tão difícil? Por que eu não consigo pagar essa conta? Ah, por que não sei o quê? Por que eu estou sempre desse jeito? E esses questionamentos vinham. E essas orações, esses milagres, não aconteciam sempre, né? Tinha mês que eu tinha que me virar. Tinha mês que chegava alguma ajuda, tinha mês que não chegava. Mas pensa que se a minha mente fosse condicionada a adorar a Deus só quando Ele resolvesse os meus problemas, só quando Ele atendesse os meus pedidos, eu estaria interessado naquilo que Deus pode me dar ou no relacionamento profundo com Ele, ou em conhecê-lo mais, ou em desenvolver a minha fé, ou em desenvolver a comunhão com o Senhor. Então, é um caso de pensar. Você está buscando a Deus pelo que Ele pode fazer por você, pela resposta que Ele pode te dar, ou por quem Ele é? Você está se deleitando na expectativa de um pedido respondido, atendido por Deus, ou na possibilidade de um relacionamento mais profundo com Ele? O que tem te alegrado mais? O que tem te dado mais esperança? O que tem enchido o seu coração nesses dias? Pensa aí. Eu queria ler com você hoje o texto de Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele também temos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não decepciona, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Bom, a gente pode analisar esse texto de maneira fria. Por exemplo, aqui diz que nós devemos nos alegrar nas nossas tribulações. Você tem se gloriado, se alegrado nas suas tribulações? A gente pode analisar dessa forma. Mas a gente também pode analisar como um processo. Você viu que as tribulações produzem perseverança, que a perseverança produz experiência, que a experiência produz esperança e que a esperança não é confundida? É um processo. Você não vai produzir esperança sem passar pela tribulação e depois pela perseverança, pela experiência. Então você precisa entender que esse processo de oração é necessário se alegrar primeiro nas tribulações. Saber que o Senhor tem cuidado de você. Que seja lá qual for o pedido, aquilo que você busca, o desejo do seu coração, que você deve mesmo levar ao Senhor. As nossas petições devem ser levadas ao Senhor com humilde insistência, de acordo com o que é dito na palavra. E nós devemos crer que Ele pode nos atender, enfim, nós devemos levar, as nossas petições devem ser conhecidas diante dele. Mas, se você está num momento de tribulação e isso motiva a sua oração, você deve se alegrar nessa tribulação, perseverar nessa tribulação,
Permanecer firme durante as tribulações vai criar em você perseverança. E através dessa perseverança, não desanimar, ter uma constância, manter as disciplinas espirituais em dia. Vou continuar orando apesar das tribulações. Vou continuar adorando a Deus apesar da sensação de angústia que eu sinto por esse pedido ainda não atendido, ou por uma circunstância adversa, ou por um filho doente, ou porque eu perdi um trabalho, ou porque eu tomei um prejuízo, ou porque eu estou ansioso. Permanecer constante e firme, perseverar. Isso vai produzir em você experiência. Essa experiência vai gerar um nivelamento da sua consciência com aquilo que o Senhor quer, através do aprofundamento do seu relacionamento com Deus. Gerar experiência de constância, mesmo na situação adversa, vai te levar mais próximo de Jesus. Por quê? Se você está nesse ponto da experiência, a sua expectativa não está completamente lá no pedido a ser atendido mais. A sua expectativa nesse momento está sendo alinhada àquilo que o Senhor quer. Experiência vai produzir em você maturidade. Vai trazer você para um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Aqui, muito provavelmente, você já vai estar com o pensamento ligado lá. Não, será que isso que eu estou pedindo realmente corresponde àquilo que Deus tem para mim? Jesus, alinha o meu pedido com a sua vontade. Será que os dois estão juntos? Será que não estão? Senhor, se não estão juntos, que seja feita a sua vontade, mas que eu continue conhecendo ao Senhor, que eu continue prosseguindo em conhecer ao Senhor, em evoluir nos nossos relacionamentos, para que eu não esteja apenas te buscando por aquilo que o Senhor quer me dar. Revela, Senhor, os teus pensamentos sobre mim. Revela, Senhor, os teus propósitos para a minha vida. Me usa, Senhor, como ferramenta útil nas suas mãos, para pegar a sua palavra, para falar para aqueles da minha família, para falar para aqueles do meu trabalho, para ser usado no ministério da igreja, para ser usado onde o Senhor quiser que eu esteja. O seu foco aqui no ponto da experiência, ele já não está fundamentado naquilo que você quer somente. Está fundamentado naquilo que o Senhor quer. E à medida que a experiência vai aumentando, você vai se tornando constante também nesse nível de geração de experiência. O próximo passo é gerar esperança. A palavra esperança, ela vem do grego elpis, que está ligado à esperança da vida eterna. Então, nesse ponto, você se alegrou na tribulação, passou pela parte da perseverança, gerou a experiência e já está com a expectativa na vida eterna. A sua expectativa agora não está associada mais ao atendimento do pedido. Nossa, Deus, eu quero comprar um carro. Ah, Jesus, eu quero um trabalho que me pague melhor. Ah, Jesus, eu quero que as finanças da minha empresa melhorem. Sua expectativa já não está nesse ponto. Esses pedidos já são conhecidos diante do Senhor. Talvez a resposta seja sim, talvez você ainda experimente um período de silêncio da parte de Deus, talvez a resposta seja não. Ela pode ser não também. E você vai entender nesse ponto que o não de Deus, ele vem para alinhar o seu coração, e às vezes para te proteger de algo. O Senhor conhece o futuro. E se o seu coração está alinhado com ele, você vai entender que se ele nega algo a você, é porque isso não vai te fazer bem em algum momento. Talvez isso possa te afastar dele no futuro, talvez isso possa mudar sua cabeça, talvez isso possa te tirar do eixo, tá? Então, assim, nesse momento, você está pronto para entender aquilo que está escrito lá no capítulo 4 de Tiago, que a gente vai ler por aqui. Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. De onde surgem as guerras e contendas que há entre vocês? Elas não provêm dos prazeres que militam dentro da vossa carne? Vocês cobiçam e nada conseguem obter, são invejosos e ambiciosos, e não conseguem alcançar, lutam e guerreiam e nada têm porque não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, de maneira errada, para esbanjarem seus prazeres. No momento onde você está fundamentado na esperança de vida eterna, você consegue entender isso aqui. O que é pedir mal? É pedir fora da vontade do Senhor. É querer algo que não vem da vontade de Deus para mim. É querer algo que Deus não quer abençoar sobre a minha vida. Então você já é capaz de colocar o seu pensamento para alinhar a sua expectativa de oração. Senhor, eu quero orar aquilo que é a sua vontade, eu quero orar a sua palavra. O que a sua palavra diz sobre mim? Quais são os planos que o Senhor tem sobre mim? Eu quero orar em concordância com isso. Eu quero alinhar minha vida, eu quero buscar o cumprimento daquilo que é a sua palavra. Não mais só buscar os meus desejos. Eu coloco eles diante do Senhor, porque a sua palavra me diz que eu devo fazer isso, porque a sua palavra me permite fazer isso. Eles estão aqui, eles são conhecidos do Senhor. No momento certo, a resposta do Senhor vai vir. Ou sim, ou não agora, ou talvez o silêncio vai ser suficiente. Talvez a graça do Senhor vai nos bastar nesse momento. Mas a gente vai estar com o pensamento alinhado. Eu vou pedir e vou receber porque eu vou pedir bem, eu vou pedir de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Eu vou, talvez, enfrentar dificuldades nesse processo ainda. Às vezes eu vou pedir bem,
e vou enfrentar tribulações lá, pedindo aquilo, a concretização da vontade do Senhor, o cumprimento da palavra do Senhor sobre a minha vida, o aprofundamento no relacionamento com Deus. Talvez isso vai vir com dificuldade, né? Você vai ter que vencer tentações, você vai ter que aperfeiçoar ali pontos da sua vida, abrir mão de coisas, correr atrás de coisas que vão te custar. Então, não é porque você vai estar orando a vontade de Deus que vai estar tudo garantido para você, fácil, ó, vai chegar aqui, ó, a vida é um morango, que maravilha. Não. Talvez você ainda vai ter que se alegrar nas tribulações, orando a vontade de Deus, se alegrar nas tribulações, produzir perseverança, produzir experiência e depois produzir a esperança, até que a vontade de Deus seja concretizada na sua vida. Então, o que eu quero te dizer é que as suas petições sejam conhecidas diante do Senhor, mas passe a se alegrar nas tribulações. Se elas ainda não foram realizadas, se alegre nas tribulações. Seja perseverante nas tribulações. Siga o processo. Que o tempo prove a sua disposição e que ela seja aprovada diante do Senhor. A sua disposição para obedecê-lo, a sua disposição para buscar a vontade dele, a sua disposição para se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Que você não comece um processo de aperfeiçoamento e largue esse processo no meio do caminho. Pensa, como seria a sua vida se você não tivesse parado? Como seria a sua vida se você não tivesse desistido, se você tivesse tido a perseverança necessária? Onde você estaria? Onde o seu relacionamento com o Senhor estaria? Onde o cumprimento efetivo dos planejamentos de Deus para a sua vida estaria? Pense nisso, aceite o processo do Senhor sobre você, se alegre nas tribulações e, mais importante, permaneça firme nas disciplinas espirituais. Oração, jejum, louvor e adoração ao Senhor, porque com certeza esse processo vai te aperfeiçoar, vai te amadurecer e você vai estar cada dia mais próximo do Senhor e mais pronto para ouvi-lo e obedecer. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a você pelo seu tempo. Tudo que foi falado aqui realmente seja edificante para você, seja proveitoso na sua vida. E até o próximo vídeo. Obrigado. Um abraço.